Olá, estudantes! Saudades de vocês já. Aqui é Lindamar Caetano, de literatura, professora de literatura e de gramática. Eu tive os probleminhas técnicos, então só pude disponibilizar para vocês agora os slides. E eu disponibilizei anteriormente os slides sobre o romantismo para vocês estudarem. Agora eu irei explicar o conteúdo e posteriormente a gente vai fazer atividades sobre o romantismo. Nessa aula, iremos conceituar e refletir sobre o que foi o romantismo e entender como as revoluções burguesas fizeram surgir o romantismo. Então vamos lá. A gente vai compreender o surgimento do romance e as principais características do gênero, tais como o herói romântico, né? Romantismo. O romantismo foi um movimento artístico e literário que surgiu na Europa no século XVIII. Ele influenciou as pinturas, a literatura, a arquitetura e a música. No Brasil, exaltou a beleza da fauna e da flora local e representou os indígenas de forma heróica. O que a gente pode falar do romantismo? A escola literária, nós estudamos anteriormente o neoclassicismo, e agora a gente passa para o romantismo, e a gente sabe muito bem que as escolas literárias são temas bastante importantes e caem de forma importante no Enem e também em outros vestibulares importantes no Brasil. O romantismo surgiu na Europa, na Inglaterra, Alemanha e França, mas ele teve uma importância, um destaque maior na França, devido que, isso sim, Revolução Francesa. Os romancistas, eles tinham a intenção de retratar, gente, o drama, as emoções humanas, os amores trágicos e os ideais utópicos, ou seja, fantasiosos, difíceis de serem alcançados. Vamos falar um pouquinho de história agora. Vale destacar que essas ideias românticas, elas ganharam maior impulso a partir da Revolução Francesa. E as transformações, a gente vê aqui que as ideias, as transformações revolucionárias, elas atingiram todos os segmentos: social, econômico, político, filosófico e artístico-cultural. Fatores históricos decisivos para as transformações entre os séculos XVIII e XIX. Bom, primeiro, a queda dos sistemas de governo tirânicos. Como assim? Naquela época era absolutismo, o rei que mandava em tudo, né? A gente sabe que governo tirano, o que é um governo tirano? Tirano é onde a população, gente, ela é oprimida, tem seu livre-arbítrio retirado, transformando-se em peças em um jogo de poder. O rei, ele mandava em tudo, exigia fidelidade, não sendo regulado de nenhuma forma, ele fazia o que queria, a bel prazer, mas a população era descontente com essa situação. Surgiu então na França a Revolução Francesa, 1789, que fez esse absolutismo cair, com os ideais de quê? De igualdade, liberdade e fraternidade. Então a gente sabe muito bem que por volta aos exatos, na data de 14 de julho de 1789, amanheceu nublado lá em Paris, sinal da tempestade que viria, quando a multidão, reunida na frente do Hotel de Ville, sede da prefeitura, e local de reunião dos revoltosos, marchasse em direção à prisão da Bastilha. A massa humana, gente, que foi em direção à Bastilha era composta de guardas, marceneiros, sapateiros, diaristas, escultores, operários, negociantes de vinhos, chapeleiros, alfaiates e outros artesãos. Era o povo de Paris que pegava em armas e à força transformava em realidade os ideais defendidos pelos filósofos iluministas. A Revolução Industrial havia começado. Aliás, a Revolução Francesa havia começado. Suas consequências mudariam o perfil político, social e cultural de toda a Europa. A partir de aí, esse século foi chamado Século das Luzes,
Por quê? Porque o cidadão nasceu realmente o cidadão, que se fez parte desse poder que antes era somente da monarquia. Bom, o que mais que a gente pode falar dessa época? A gente pode falar da Revolução Industrial, que enquanto na França a gente teve aqui uma revolução no poder monárquico ali, né, uma queda do absolutismo, lá na Inglaterra a gente teve uma mudança na economia. Então aquela produçãozinha artesanal foi substituída pela Fabril, que foi o quê? As relações de trabalho elas mudaram. De um lado você tinha o empresário, que era quem tinha o capital, o dinheiro, os imóveis, a matéria-prima e os bens produzidos pelo trabalho, e de outro a gente tinha o proletariado, que era quem vendia sua força de trabalho e que produzia mercadoria em troca de salário. Criou-se ali uma revolução industrial, certo? Romantismo e a arte burguesa. O que a gente pode falar da burguesia? E aí a gente pensa o seguinte: a burguesia, ela defendia os direitos do cidadão, tais como a garantia de liberdade, a igualdade de todos perante a lei. Ela recusava a manutenção dos privilégios que vinham tendo a nobreza e até o clero há muitos séculos. Somente eles eram beneficiados. A classe de comerciantes, os camponeses, os pobres, eles eram excluídos. Não, a burguesia, que é essa classe de comerciantes aí, ela não tinha conhecimento, ela não era culta, né? Não tinha uma formação culta como os nobres, que eram leitores lá daquelas obras neoclássicas, questão mística, né? Temas da mitologia, textos literários e filosofia. Assim, esse público exigia o quê? Novas histórias, novas narrativas, que adotassem uma linguagem simples, de entendimento de todos, personagens com as quais o leitor pudesse se identificar. E o quê? E uma trama baseada em amor e aventura. Portanto, o romance foi a forma literária preferida desse público. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho agora das características românticas. Então, a gente tem aqui valorização dos elementos populares, justamente porque a gente fala que surgiu dessa classe, né, da burguesia. E a imaginação criadora, que era livre, não tinha mais a métrica, aquelas rimas todas certinhas. Não, agora o artista ele tinha a liberdade de criar. Nacionalismo, uma exaltação, um louvor à pátria. Então, assim, na Europa, o herói era o cavaleiro medieval. Aqui no Brasil, nós tínhamos como herói o índio, que era quem habitava, quem morava aqui no Brasil. Subjetivismo, a atitude individual, né, e única, ali a emoção acima da razão. Nós temos o egocentrismo. Lembra que lá na época do trovadorismo era o teocentrismo, depois na época do humanismo a gente tinha o antropocentrismo, e aqui a gente tem o egocentrismo, que é o indivíduo à frente de tudo, é o absoluto do eu. Então, o que importava era o sentimento, era a declaração dos sentimentos do eu lírico. Sentimentalismo exagerado, supervalorização do amor. O amor é considerado como valor supremo na vida. Entretanto, assim, aquela conquista amorosa era difícil. Havia o mito do amor impossível, o estigma da paixão desesperadora. A perda ou não da realização amorosa levava o romântico ao desespero, à loucura ou à morte, onde a gente tem lá casos, né, de suicídio, por amor. A idealização da mulher, então ela era um ser inatingível, poderosa, perfeita, era um personagem assim, a mulher por ela se tornava perversa também às vezes, maligna, impiedosa. Quando o quê? Quando pela recusa arruinava a vida do galante que a cortejava. Tá, tem o byronismo, mal do século,
vem do nosso autor Lord Byron, que eu vou falar daqui a pouco. Mas a gente fala assim que na ânsia da plenitude impossível o artista sentia-se desajustado, insatisfeito e além de decepcionado devido à falência da utopia, da fantasia revolucionária, da liberdade, igualdade e fraternidade. Porque apesar de ter como objetivo a liberdade, igualdade e fraternidade, não foi bem isso que eles conseguiram na sua íntegra. Então isso aí ficou, os artistas eles ficaram um pouco decepcionados com essa situação, insatisfeitos. E aonde que eles colocaram essa satisfação? Nas artes, na literatura. Eles colocaram isso de uma forma de arte. Então a gente fala que teve um aspecto estilístico, que não tinha aquela forma fixa que eu falei anterior, da questão dos sonetos, da questão das oitavas, das rimas. E o romance, ele deixou de. Antes tinha aquela tragédia, a comédia, e agora surgiu o drama, o romance. Contribuição cultural. Foi muito boa a contribuição do romantismo na cultura. Então, assim, rompeu com aquela cultura antiga, com aquela cópia, copiando aquelas culturas greco-romanas, e agora cria-se uma cultura autêntica do artista da época, da população social da época. Enriqueceu a língua portuguesa, porque teve muita incorporação de neologismos, aproximação entre a língua literária e a oral, a coloquial do dia a dia, né? Bom, agora eu tenho aqui um poema. Esse poema aqui, o que está de vermelho é as características do romantismo nesse poema. Então, o poema é da Elizabeth Barré, o poema é Amo-te. Amo-te a cada dia, hora e segundo, à luz do sol na noite sossegada. E é tão pura a paixão de que me inundo, quanto o pudor dos que não pedem nada. Amo-te com a dor das velhas penas, com sorrisos, com lágrimas de prece, e a fé de minha infância ingênua e forte. Amo-te até nas coisas mais pequenas, por toda a vida, e assim, Deus o quiser, ainda mais te amarei depois da morte. Olha aí, gente, a exaltação da imaginação, dos sentimentos, a fuga do presente e da realidade. Então eu vejo aqui de vermelho as características do romantismo. E vocês, eu vou passar um poema com uma atividade que estará lá no GR8 para você fazer e colocar da forma que eu coloquei aqui as características do romantismo, ok? Bom, Lord Byron, falar um pouquinho dele, muito rapidamente, que ele foi um poeta importantíssimo, uma das figuras mais influentes do romantismo. Ele era um poeta melancólico, quase autobiográfico. As obras dele era íntegra o que ele vivia, o que ele vivenciava. Ele era grande defensor da liberdade, crítico da política e da sociedade do seu tempo. Engajou na luta contra as diversas formas de opressão. E no Brasil, ele inspirou a geração ultrarromântica, cujo principal representante foi o Álvares de Azevedo. Aqui eu tenho um textinho, um pequeno texto do Lord Byron, que era um discurso que ele fez em 27 de fevereiro de 1822. E nesse discurso, ele critica a relação do trabalho, falando que a máquina é o inimigo. Isso aqui foi numa época que era a Revolução Industrial. Aí lá na pergunta, é uma pergunta do Enem, que fala assim: considerando as informações do texto e as atuais condições de trabalho no mundo, o que a gente pode afirmar? O que ele queria afirmar, que era a resposta correta, é que o desenvolvimento tecnológico da produção industrial leva à redução da necessidade de mão de obra humana, gerando o quê? Desemprego. E muito obrigado, até a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês me mandam pelo e-mail ou no WhatsApp, no telefone aqui. E eu vou passar a atividade, vocês respondem e as dúvidas podem me chamar no WhatsApp, ok? Tchau.